Bom dia. Muito prazer a todos, muito bom tê-los aqui. Parabéns por escolherem o curso, acho que vocês escolheram certo. Vocês vão ter 2 semanas extremamente intensas, de certa forma, mas com uma visão muito ampla, não só do que se trata de mudanças climáticas, mas efetivamente da sua interdisciplinaridade, né? Então, vocês vão ter aulas com especialistas em cada um dos temas que o Incline efetivamente trabalha, né, com os grupos que nós trabalhamos. Meu nome é Tércio, né, eu vou dar mais informações já para vocês em PowerPoint, mas eu coordeno o Incline desde a sua criação, junto com o meu vice-coordenador, é o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física, né, e ao longo desses últimos anos nós temos não só oferecido esse curso, mas o Incline tem organizado vários eventos, né, eventos importantes para discutir cidades, mudanças climáticas, né. O ano passado nós organizamos a Escola Avançada de Ciências da FAPESP, né, na temática de mudanças climáticas. Foram 2 semanas assim, muito estressantes. Perguntem depois para a Lívia aqui, que ela vai dizer para vocês o quanto cansou, mas foi muito gratificante, né? Vou mostrar alguns dados. Tivemos mais de 130 pessoas participando desses 55 estrangeiros, de 33 países diferentes, né? Então foi uma escola muito bacana e houve uma união muito grande ao longo das aulas e tudo mais. Então, na verdade, o Incline tem efetivamente crescido nessa direção, né, não só de fomentar pesquisa na parte de mudanças climáticas, mas principalmente fazer com que essa pesquisa tenha uma interação, né, entre as diversas áreas, né, e é por isso que nós montamos esse curso, né, efetivamente para que vocês possam ter essa visão mais ampla das mudanças climáticas, né. São vários detalhes, vou passar aqui com vocês. Então, hoje a gente vai começar às 10 horas com a apresentação. A gente sempre tem uma aula magna, né? A gente convida uma pessoa de notoriedade, né, do ramo acadêmico. Às vezes nem precisa ser do ramo acadêmico, mas uma pessoa que tenha essa visão de mudanças climáticas e da sua interdisciplinaridade. E hoje nós vamos ter aqui o Dr. Ricardo Young. Vocês vão ver que ele tem uma experiência grande, porque não só é empresário, foi empresário, né? Mas também já teve dentro da nossa Câmara de Vereadores, já concorreu ao Senado, ou seja, pode entrar. Aproveita. Bom dia, bom dia. Mas tem essa vivência política, né? Então, na verdade, no final, se vocês quiserem fazer perguntas, muito bem-vindas nesse sentido. Mas eu vou fazer a introdução oficial dele um pouquinho antes da palestra e da aula que ele vai dar, né? E aí, uma vez dada a aula magna, temos o almoço e logo em seguida a gente começa com as nossas aulas. Tá certo? Bom, informações gerais para vocês. Já sabem que é de hoje, dia 13 ao dia 24, vamos ter as nossas aulas, né? É a semana inteira, né? As aulas da primeira semana vão ser nesse auditório aqui, e as aulas na segunda semana vão ser no auditório 2, que quando vocês entram pela porta principal do IAG, se você tem um corredor à direita, no segundo corredor à direita, o segundo corredor vira à direita, lá no fundo está escrito auditório 2, né? Ele é um pouco menor que esse, mas tudo bem, né? É porque, na verdade, nessa segunda semana, o Incline também vai estar organizando um outro evento, né? Um evento chamado... São 2, na verdade, em conjunto. Um é Climápolis e o outro é City Lab, né? São eventos que nós estamos fazendo em colaboração com pesquisadores da Alemanha, né, na parte de estudos de impactos, vulnerabilidade das mudanças climáticas em grandes cidades. E a cidade de São Paulo é o teste para esse estudo, né? Então, é uma semana que nós vamos estar discutindo ideias e tudo mais. É um primeiro evento, né, que eu coordeno a parte de City Lab e
tem outros pesquisadores do departamento que, junto com os alemães, também coordenam a parte do Climápolis, né? Então, esse é um primeiro evento de reunião. Vamos ter um segundo evento para tentar alinhavar projetos na Alemanha no final do ano. Então, na verdade, por isso que vocês estão mudando de auditório, porque aí nós vamos trazer o evento para cá e vocês passam para o auditório 2. Mas sem perdas, o auditório 2 é tão bom quanto esse. É só um pouco menor, aí vocês vão ficar um pouquinho mais juntinhos, aí talvez até lá você já tenha um pouco mais de calor humano entre vocês, tá? Bom, nossas aulas das 9 às 12, das 14 às 17. Para quem vai estar por aqui esses dias, esse aqui vai ser o uso da internet. Tá? Eles já receberam essas informações? Já, né? Então tá bom. Ótimo. Então vocês já podem acessar e tem lá o material de apoio, né? A gente sempre pede para cada um dos professores para nos dar esse material, a gente vai colocando lá e vocês podem acessar, né? E baixar para vocês depois. Tá bom? Muito bom. Vocês também devem ter recebido por e-mail um questionário, né, com uma pergunta relativamente simples, e era para responder, ou é para responder até hoje. Então, até hoje está válido. Vocês vão receber um segundo questionário, né, no final do curso, também, para a gente ter uma ideia do que vocês acharam do curso. E ali, vocês podem ser honestos, né? Não gostei, eu gostei, tem uma ideia que vocês podem fazer. Dê a ideia, né? Aí, o que nós queremos aqui, efetivamente, é ter esse feedback de vocês e ir melhorando o curso, ano após ano, né? Esse não é um curso estanque, né? A gente tem mantido a estrutura de convidar os pesquisadores principais dos projetos do Incline para dar as aulas, mas a gente pode estar variando isso. Então, não é algo assim, a todo ano tem que ser igual, não necessariamente. Então, você tem uma ideia, você acha que seria interessante aplicar, pode colocar lá, tá? E aí, né, como nesse mundo a gente sempre tem que dar um estímulo, né, senão as pessoas podem não fazer, veja aqui, ó, que nós estamos propondo dar meio ponto extra na prova final. Olha que meio ponto é ponto pra caramba, hein? Em geral, para os meus alunos aqui do departamento, eu dou 0,1 de estímulo. Aí a pessoa fala, pô, mas professor, 0,1. Falei, pois é, mas se você tira em média 4,9, 4,9 não é 5. Se não é 5, você está reprovado. Mas se você ganha 0,1, você passou. Então, meio ponto é bom, hein? Então, a ideia é, preencham o questionário, né? Veja, vocês não vão perder nada, só vão ganhar, para que a gente possa até montar essa estatística e ajudar a melhorar o curso, tá? Então, esse é o estímulo que a gente está dando. Bom, eu sou Tercio Ambriso, eu sou do Departamento de Ciências Atmosféricas, aqui do IAG, né? Venho trabalhando com mudanças climáticas já há alguns anos, né? Não só coordeno o Incline, junto com o professor Paulo Artacho, que vocês devem conhecer também, né? Um cientista famoso, tem trabalhado muito na parte de mudanças climáticas, particularmente com aerossóis na Amazônia, né? Mas ele tem uma ampla visão. E o professor Arlindo Felipe, né, que é da Faculdade de Saúde Pública, né, que também trabalha muito na parte de sustentabilidade, né, dentro da questão das mudanças climáticas. No meu caso em si, né, eu sempre trabalhei com clima, né, de forma geral, de grande escala. Ao longo desses últimos anos eu tenho me envolvido muito mais com essa parte de clima e mudanças climáticas. Hoje eu tenho um pé também na parte de paleoclima, né, que é o clima do passado, que vocês vão ter uma aula com 2 professores, the best no Brasil, né? Posso garantir para vocês, vocês vão adorar, né? Vai dar essa visão do clima do passado. Eu coordenei o IPCC brasileiro, né? Junto com um colega da Federal de Pernambuco, né? As bases científicas, né? Do painel brasileiro de mudanças climáticas. Tanto é que saiu os relatórios, tipo relatórios de IPCC, só com os estudos desenvolvidos aqui no Brasil. Então, tá lá, se vocês derem no Google, hoje no Google vocês acham qualquer coisa, painel brasileiro de mudanças climáticas, vocês vão ser remetidos a uma página onde tem os relatórios que foram desenvolvidos, né? Inclusive nós apresentamos na última Rio+20 e tudo mais. Infelizmente, como tudo nesse Brasil, né, o painel era para ser algo constante, era para ser um apoiador do governo federal, né? Afinal, nós reunimos, né, para esse relatório,
nós conseguimos reunir 150 cientistas brasileiros para escrever os 9 capítulos que constam lá. Olha, não é à toa, né? É algo extremamente importante. E o governo podia aproveitar isso, né, para tudo, mas infelizmente a coisa não funciona assim. Então o painel no papel ainda existe, mas na prática ele está perdido em algum lugar, né, infelizmente. Bom, de qualquer forma, isso somos nós. Cronograma, né, aqui vai ser o que nós vamos ter ao longo dessa semana, né, tem a minha introdução, depois nós temos hoje de manhã a aula do Ricardo Young, depois à tarde, né, biometeorologia, e assim sucessivamente ao longo dessa primeira semana e da segunda semana. Né? Eu vou até passar, estou passando mais rápido porque eu vou falar um pouquinho de cada um desses tópicos. E aí no último dia, né, na parte da manhã, a gente tem uma prova. Né? E a prova, assim, são questões que nós pedimos para eles fazerem, mas é uma questão de conhecimento geral. Né? Ele provavelmente vai te perguntar o que eu falei aqui, o que eu falei ali. Então, vocês vão ter acesso às apresentações, vocês vão ter acesso ao material que eles derem. Então, não é para vocês se estressarem. Né? Precisa ter uma avaliação? Precisa. Né? Isso faz parte das regras. A universidade exige que para que você dê um certificado, e alguns de vocês estão tendo créditos, né? A gente fez questão de tornar esse curso um curso oficial da universidade, porque assim aqueles que estão fazendo pós-graduação, podem utilizar os créditos como optativa dos seus cursos. Né? E acho que é 4 créditos. Né? 4 créditos é extremamente interessante. Né? Às vezes sempre falta um crédito aqui, um crédito ali. Tá? Bom, então aqui estão de novo, os coordenadores. O coordenador, aqui é o Ricardo Young. Né? Ele vai falar sobre sustentabilidade urbana, o que é desafios, né? Oportunidades. Né? E aí depois eu vou falar um pouquinho mais do currículo dele para vocês. Bom, a primeira aula de hoje vai ser dada pelo professor Fábio, ele é aqui do Departamento de Ciências Atmosféricas e ele é um especialista em biometeorologia humana. Né? Então, já devem saber, alguns já até sentiram, né? Quando entra uma frente fria ou está para entrar uma frente fria, aí começa a doer o cotovelo, começa a doer o joelho e coisas do gênero. Né? Por quê? Porque, na verdade, está alterando a pressão atmosférica, e a pressão atmosférica está muito interligada com a nossa circulação interna. Então, se você tem problemas nas juntas, né, se é um pouquinho mais velho ou um pouquinho mais novo, não importa, porque o corpo vai reagir à mudança de pressão. Né? Então, existe toda uma biologia ligada à meteorologia. Né? Então, biometeorologia é algo extremamente interessante e nosso corpo, né, reage, né, à parte de conforto térmico, né? Você sabe quando que está um dia muito tranquilo, outro mais calor, mais umidade, menos umidade. Nós sentimos isso. Então, na verdade, a meteorologia, né, as variações de tempo e clima, está muito ligado conosco. Inclusive, o professor Fábio sempre fala um pouco da parte de clima e raças. Né? Hoje a gente tem essa mania de achar que uma pessoa, né, uma raça é diferente de outra, né? Um oriental é diferente de um africano, que é diferente de um europeu, que é diferente de um latino-americano. Mas, na verdade, né, e vocês já devem saber, todos nós somos iguais. Né? Se houve pequenas mudanças, isso foi em função do clima. Né? E aí o professor Fábio deve falar um pouco com vocês sobre isso. Vocês vão adorar esse tópico. Né? Depois nós temos o professor Edmo Campos, falando um pouco de oceanografia, né, e a importância dentro do clima e das suas mudanças. O professor Edmo Campos é um professor titular, recentemente aposentado aqui do Instituto Oceanográfico, mas continua atuando, né, tem hoje um projeto FAPESP importante para estudar a variabilidade do clima no Atlântico. Eu faço parte desse projeto também. Hoje, parte do tempo do professor Edmo Campos, ele fica na Universidade de Miami, outra parte ele está lá na Universidade Federal do Ceará e aí outra parte aqui. Então ele fica pulando de institutos. Mas é uma pessoa com experiência muito grande, já atuou no IPCC, exatamente no capítulo de oceanos. Então vocês vão aprender um pouquinho sobre o oceano, a importância e o seu impacto. Né? O professor Francisco Cruz, né, alguns chamam ele de Chico Bill, e o professor Cristiano Chiesi,
são da parte de paleoclima, né? O professor Francisco Cruz é aqui das Geociências e o professor Cristiano é lá da EASH. Né? A EASH é a Escola de Artes e Ciências Humanas, fica lá na Zona Leste, que faz parte da USP também. Né? Tem cursos diferenciados lá. E aí eles vão falar de paleoclima. Né? Por que paleoclima é importante? Porque hoje nós estamos discutindo qual que vai ser o clima do futuro. Né? Mas nós temos os dados do clima do presente. E nada melhor, se você quer saber como é que vai ser o futuro, se você sabe como é que está o presente e conhece como é que foi o clima do passado, você consegue então entender o que está variando, o que está mudando, né? Se o clima está mudando. Né? E o clima tem mudado muito ao longo desses últimos 50, 60 anos, né? Claramente, isso através de dados. Né? Você pode ser uma pessoa que não acredita que existem mudanças climáticas, você pode nem acreditar e, por favor, é a sua opinião. Mas o fato é que quando você pega dados, né, de temperatura, a temperatura está aumentando. Né? E a coincidência do aumento de temperatura é muito grande com relação exatamente à evolução industrial, né, e humana que nós temos feito ao longo dos últimos 100 e poucos anos. Né? Pode ser coincidência, né, já que você é um cético completo? Pode ser. Mas o fato é que quando você coloca todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, claramente há indicação de alguma coisa está ocorrendo. Né? E aí quando você vai eliminando todas as hipóteses, o que sobra é que nós, seres humanos, de alguma forma estamos modificando o nosso planeta. Mas de qualquer forma, nós vamos estar discutindo, né, nessas várias áreas. Então, eles vão dar aulas de paleoclima, vocês vão adorar, porque é muito interessante saber como era o clima do passado, como ele foi mudando, né, o clima do Holoceno, né, e outros, quando a gente fala em termos de no milênio, nos últimos 1000 anos, nos últimos 15 mil anos, no último 1 milhão e no último 1 bilhão. Né? Quer dizer, a coisa pode crescer muito. Depois tem o professor Arlindo Felipe, que vai falar sobre sustentabilidade, políticas públicas e interdisciplinaridade. Essa é outra aula que vocês vão amar. Né? O professor Arlindo tem uma experiência muito grande nessa parte de estudos de sustentabilidade e principalmente de políticas públicas ligado a isso. Né? Ele também já teve um pezinho na parte da iniciativa privada, depois é um professor titular lá da Faculdade de Saúde Pública, já foi prefeito da Universidade de São Paulo, né? Inclusive nós éramos parceiros, eu era o vice-prefeito, ele era o prefeito, depois eu passei para prefeito da universidade e ele foi convidado a ser o diretor de avaliação da CAPES, CAPES é aquele fundação que cuida da pós-graduação, né, do país. Quer dizer, o professor Arlindo tem uma experiência impressionante e ele é uma pessoa muito dinâmica. E vocês vão ver que a aula dele vai ser bem dinâmica nesse sentido. Depois temos o professor Pedro Jacob, junto com o professor Pedro Torres, e vão falar de governança ambiental, mudanças climáticas globais. Né? O professor Pedro Jacob também, professor titular, não só da Faculdade de Educação, mas já há alguns anos atuando também junto ao Instituto de Energia e Ambiente, né? E é um dos líderes nessa parte de governança de água na América Latina. Né? Tanto é que ele é o presidente do ICLEI, que é um instituto ligado exatamente a essa parte de águas e meio ambiente. Né? Também uma experiência muito grande que vai estar falando com vocês. E aí vocês podem descansar. Olha que legal. Né? Tem um fim de semana para dar uma... Descansa um pouquinho, mas dá uma revisão do que foi colocado. Né? Nunca custa nada, só para vocês darem uma relembrada de tudo. Né? E voltamos na segunda de novo. Né? E aí com o professor Eduardo Mediondo, que é lá do... Aqui está CEMADEM, mas ele não está mais no CEMADEM, mas ele foi já diretor de área lá no CEMADEM, da parte de hidrologia, né? Mas ele é professor da Faculdade de Engenharia em São Carlos, da USP, né? Na parte de hidrologia. Então, ele já voltou. Ficou 2 anos no CEMADEM, voltou lá para a Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. E o professor Humberto é um professor aqui do Departamento de Ciências Atmosféricas. Ambos uma experiência muito grande, o professor Mário Mediondo, mais na parte de hidrologia, o professor Humberto Rocha, muita experiência na parte de interação solo-atmosfera. Né? Tanto é que o professor Humberto Rocha tem torres de medição aqui no interior de São Paulo, tem
lá no Paraná e no meio da floresta amazônica. E aí ele fica fazendo comparações de como a floresta está reagindo, né? Aumentos de temperatura, aumento de diminuição de umidade e que tipo de gases libera. Então ele tem todo um estudo observacional nesse sentido. Então vocês vão gostar muito desse tipo de informação. E aí nós temos a economia das mudanças climáticas. O professor Danilo e o professor Ariester, ambos da Faculdade de Economia e Administração da USP. Sim, né, quando a gente fala em mudanças climáticas, você tem um impacto no seu dia a dia. E esse impacto é econômico. Né? Quando você tem um evento extremo, né, isso tem estudos, né, um professor que é líder de um dos projetos dentro do Incline, que é o professor Eduardo Haddad, né, ele tem um estudo interessante. Quando você tem uma inundação aqui em São Paulo, num determinado bairro, eles vão lá e essa inundação faz com que as lojas fechem. Né? Aí eles fazem uma média, né, de qual que era a porcentagem, né, de ganho em dias comuns, naquele dia específico, e quanto deixou de ganhar. E aí você sabe exatamente quanto você perde com uma inundação. E aí quando você faz a projeção para eventos futuros, se você tem eventos extremos, você consegue ter uma ideia de quanto custa efetivamente a mudança do clima, né, para determinados setores. Então, economia, né, mudanças climáticas e dinheiro está muito ligado. Né? Alguns anos atrás, um pesquisador, um economista inglês, fez um relatório, né, para saber qual era o custo das mudanças climáticas e o que saiu era da ordem, o mundo teria que investir, né, em torno de 2 a quase 3 trilhões de dólares para poder minimizar ou pelo menos adaptar as mudanças climáticas. E isso é uma quantidade de dinheiro muito grande. Né? Na verdade, é mais do que um orçamento do nosso país, que é o quinto maior, ou sexta maior economia do mundo. Em termos de dinheiro, né? Porque o dinheiro a gente nunca vê, porque está em algum lugar. Pelo menos não está no meu bolso, talvez não sei se esteja no bolso de vocês, né? Mas em algum lugar está o fato de nós sermos uma das nações mais ricas do mundo. Né? E infelizmente a gente não consegue ver isso, até por causa da parte de distribuição errada de renda que nós temos no nosso país. De qualquer forma, economia das mudanças climáticas é importante. Professor Paulo Artacho, como eu disse, talvez seja o cientista mais conhecido brasileiro, né, lá fora, internacionalmente. De longe, é o maior cientista mais citado e de maior produção científica do país. Né? E ele tem se dedicado muito nessa parte de mudanças climáticas. E tê-lo aqui, eu espero que nós vamos tê-lo, né? É um problema, porque ele está, em geral, 3 semanas fora do país e 1 semana no país. E aí a gente tem que tentar catá-lo e ver que semana que ele está aqui para poder conversar, ou dar aulas. Né? E aí o professor Paulo Artacho se comprometeu de estar aqui também para dar o curso para vocês. Então, vamos torcer, pessoal. Ó, já estou avisando, hein? Se aparecer em última hora, ele não aparecer aqui, mandar alguém, é porque ele viajou. Mas ele viaja muito, ele tem muitos convites. Né? O professor Tiago Nogueira, também aqui da Faculdade de Saúde Pública, do IAG, vai falar um pouco de poluição atmosférica e clima, né? Que também é um assunto extremamente importante, porque quando a gente fala em poluição atmosférica, né, e como ela é afetada pelo clima ou vice-versa, e isso aqui tem um impacto direto na saúde, né? E aí remete à saúde pública. Né? Então, e na semana seguinte, como eu disse, a gente vai ter uma semana inteira, né, de discussão, um workshop só para discutir impactos de poluição atmosférica em cidades e como isso varia com relação às mudanças do clima. Né? Então, na verdade, vocês vão ter uma visão boa disso. E aí, na sexta-feira, né, das 9 às 12, uma prova dissertativa do conteúdo do curso. Certo? Quem somos nós aqui, para vocês já irem se familiarizando? Em termos de graduação, nós temos, vamos olhar nesse gráfico aqui, pessoas da oceanografia, engenharia ambiental, arquitetura, geologia, gestão ambiental, administração, ciências biológicas, física, geografia, meteorologia, análise de informações, biologia, ciências econômicas, engenharia agrônoma, engenharia de pesca, de produção, filosofia, direito, licenciatura em ciências biológicas, em física, em meteorologia, em química e tecnologia.
né? Nós somos matriculados 42, são 20 alunos regulares aqui da USP e 22 alunos especiais, né? São 40 do Brasil, um da Bolívia e um de Cuba, né? Em termos de alunos regulares dos cursos da USP, temos 11 mestrandos, 2 doutorados diretos e 7 doutorandos, né? Em diferentes áreas de atuação aqui dentro da universidade. Em termos de alunos especiais, né, que estão de fora, nós temos pessoas de São Paulo, Minas, Santa Catarina, Bahia, Goiás e Pernambuco, né? Obviamente a distribuição é sempre maior para São Paulo, mas é interessante também ver das cidades, né, em que essas pessoas aqui acabam, diferentes cidades que acabam aparecendo aqui, né? Em termos dos alunos especiais, temos pessoas de Ibituba, Uberlândia, Ubatuba, Cubatão, né, Salvador, Niquelândia, isso, eu não conhecia essa cidade, hein? Quem que é de Niquelândia? Chegou? Não chegou. Deve ser longe, né? Eu imagino, mas de qualquer forma. E Camaragibe? Na verdade tá Camaragibe aí, mas é Recife mesmo. Recife mesmo? Ah, legal. Mas tem lá, ó. Desculpa então. Então tem 2 de Pernambuco. Ótimo. Sejam bem-vindos, né? Todos vocês, na verdade, né? O pessoal de fora que se esforçou para estar aqui. Que bom. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês, de uma forma rápida até, sobre o Incline, né? Para vocês terem uma visão um pouco maior. Bom, o Incline, na verdade, é um centro de apoio à pesquisa em mudanças climáticas, né? Criado em 2011 aqui na USP. Já faz algum tempo que a USP está fomentando, né, a criação de núcleos de pesquisa. Acho que isso é fundamental, né? As pessoas têm a mania de trabalhar isoladamente, pequenos grupos, quer dizer, um grupo faz uma coisa, o outro não está sabendo. Então, o núcleo de pesquisa ele tem a capacidade de agregar e começar a colocar as pessoas para conversar entre si, né? E as mudanças climáticas foi uma grande iniciativa no sentido que vários grupos estavam trabalhando em mudanças climáticas, mas de áreas diferentes, e eles não se comunicavam, né? Quando o grupo da economia precisa efetivamente saber como é que vai ser a mudança do clima no futuro, eles têm que falar com o pessoal da meteorologia. Não tem escapatória, porque é na meteorologia que se faz as projeções, né? Se usa modelos numéricos para fazer as projeções de futuro da mudança do clima, e são esses dados que vão ser inseridos nos modelos dos economistas, né? E uma vez que você tem esses dados, essas projeções também podem ser jogadas para o pessoal da saúde pública, para saber como que isso afeta, né? Se eu estiver aumentando a temperatura, se eu estiver aumentando a umidade, eu posso aumentar vetores, e aí eu posso aumentar os casos de Zika, posso aumentar os casos de dengue. Na verdade, quando eu dou algumas palestras, e eu tenho até umas transparências que mostram efetivamente que isso tem aumentado, né? Mas não tem aumentado à toa, tem aumentado porque a temperatura tem estado maior, né? Inclusive, quando você pega casos de malária, né, principalmente aqueles perto dos Andes, antigamente o mosquito ficava bem ali na base mesmo, né? Agora, com o clima mais quente, o mosquito está subindo a montanha. Então, antigamente não havia casos de malária em níveis mais altos, né, na Bolívia, por exemplo, e hoje já tem casos. Por quê? Porque o ambiente tem estado propício a esses vetores. Então, tudo está interligado, né? Bom, e aí, né, o principal objetivo é promover, integrar e potencializar as atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas a mudanças climáticas aqui na Universidade de São Paulo, né? Bom, como eu disse para vocês, não precisa de muito, né? Quando você olha os gráficos de temperatura, que são as barrinhas, né? E você plota contra o aumento do gás carbônico desde o século XVIII, claramente você vê uma tendência de aumento, né, sistemática. E nós temos, inclusive, em termos de temperatura, né, nós temos batido recordes ao longo desses últimos 10, 15 anos. Esse ano é um grande ano para que nós consigamos bater novamente um recorde de aumento de temperatura, né? Isso no globo inteiro. Só o que está acontecendo, vocês devem estar acompanhando,
né, na Ásia, lá no hemisfério norte, isso já deve fazer com que as médias subam terrivelmente, né? Mesmo aqui no Brasil, né, nós ficamos aqui quase, em São Paulo, por exemplo, quase 100 dias sem chuva, e semanas, 2, 3 semanas, com temperaturas que davam a impressão que você estava no verão, né, 27 graus, 28 graus. À noite baixa um pouco, porque São Paulo está em torno de 800 metros acima do nível do mar, mas assim mesmo, durante o dia, um calor danado. Então, isso vai se refletir na média final, no final do ano, né? E aí, claro que uma das consequências de aumento de temperatura é também o aumento do nível do mar. Não necessariamente, claro que tem havido degelo, né, no topo das montanhas, né, o Ártico, ano atrás de ano está perdendo gelo, já vou mostrar isso, mas principalmente porque o oceano está absorvendo esse calor e aí ele expande termicamente, né? Então, a ideia de que, se nada for feito, a gente continua aumentando a temperatura, é de que muitas cidades costeiras e o mundo, né, vive muito próximo do oceano, né? Lembre-se que todas as conquistas é da parte do oceano para dentro do continente. Então, muitas cidades e ilhas vão sumir nesse período, né? Então, uma das consequências, efetivamente, é a perda de gelo, né? E o Ártico é um deles que sistematicamente está diminuindo o seu volume de gelo, né? E a tendência é que daqui a 10, 15 anos você já consiga, né, atravessar ali do Alasca e dar uma volta lá por cima, né? Isso tem vários tipos de impacto, hein? Tem impactos bons, econômicos, impactos ruins, porque muito do gelo lá tem depósitos grandes de metano, que é um gás de efeito estufa, né? E também vai liberar a possibilidade de exploração de petróleo naquela região, que hoje não existe, até por causa das condições, né? De qualquer forma, isso é um pouco preocupante. Bom, há vários indicadores, né? Nós já temos visto, né, os extremos ocorrendo, né? E isso é uma das consequências do aumento de temperatura, né? A atmosfera ela tenta reagir a esse aumento para tentar atingir um equilíbrio. E quando ela reage, ela vai para os extremos. É por isso que nós podemos ter extremos de chuva, extremos de seca, extremos de calor e extremos de frio, né? Não pense que essa onda de calor que está lá é porque é das mudanças climáticas. Poderia estar tendo uma onda de frio também, porque são extremos. E teve, né? Acho que eu não mostro aqui, mas em 2014, que todo mundo lembra da grande seca, né, que nós tivemos aqui no Brasil, né, dias quentes, todo mundo comprando ar-condicionado, ventilador, né, temperaturas altíssimas, sem chuva, gerou todo aquele estresse, né? Nos Estados Unidos, na verdade, teve um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. Aeroportos fechados por causa da quantidade de gelo. Praticamente o país parou. Então, uma onda de frio muito grande. E na Europa, uma onda de calor durante o inverno, né? Tanto é que havia os Jogos de Inverno na Rússia e eles tiveram que gerar neve para realizar alguns dos eventos, porque não conseguia sustentar a neve natural, né? Então, veja que esses extremos eles não ocorrem só aqui no Brasil. Na verdade, você tem uma variabilidade muito grande mundial, né? Até porque ele precisa chegar nisso. E aí, quando você faz, né, um gráfico, né, de extremos, também na verdade, o que se nota, né, aqui, eventos climatológicos, que é o laranjinha, e os eventos hidrológicos, né, que é inundações e outros, veja que sistematicamente nós estamos tendo um aumento, né? Isso aqui são dados, hein? E são dados de, acho que não está aqui, está aqui, de companhias de seguro, né? E eles têm dados importantes, porque isso implica em dinheiro, né? Cada vez que eles asseguram uma determinada casa e essa casa sofre efeito extremo, eles são obrigados a pagar. Então eles têm esses dados de uma forma bem rigorosa, né? Não deve ser todos, mas de qualquer forma nos dá, né, uma grande indicação de que os eventos extremos estão aí acontecendo. Então isso aqui não é nenhum tipo de invenção, né? Bom, na verdade, né, a comunidade, né, 97% da comunidade concorda de que o clima está mudando, né? Nós estamos passando por uma mudança, uma transição de clima em função do aquecimento, né? E é claro, né, que sempre vai existir uma pequena porcentagem de que isso não existe, isso aí
fruto de grandes empresas, de governos que querem ganhar mais dinheiro, que alguém que está tomando vantagens. Isso existe, né? Quando a pessoa usa, quando ela fala que não existe mudanças climáticas, mas ela usa argumentos científicos, são argumentos científicos. Então você sempre pode ter um índice de incerteza nisso, mas a pessoa está produzindo ciência. Mas tem muitos desses que falam de ouvido, né? Quer dizer, que não usam dados, que não usam nenhum tipo de experimento científico para dizer que a coisa não existe. Então são pessoas que são pagas, né, por outros, ou até tem outros tipos de interesses, né? Nós já vimos isso, né? Até hoje é um debate, eu não sei quem fuma aqui, mas eu acho que mesmo hoje os fumantes têm uma clara ideia de que o fumo é prejudicial à saúde, né? Ele acaba afetando, sim, os pulmões, né? Tem pessoas que fumam e nunca tiveram nada? Tem, mas aí é uma parte da genética, né? Existe uma porcentagem que não vão ser afetadas, mas a grande maioria, isso é comprovado cientificamente, mostra que o fumo efetivamente acaba prejudicando os seus pulmões e a longo prazo pode causar outros problemas, né? E isso no início foi negado, né? E a indústria tabagista no início sempre pagou pesquisas para que fosse mostrado que isso não acontecia, né? E hoje já é comprovado. De qualquer forma, as mudanças climáticas caminham, né? Você nunca vai ter, obviamente, 100% de acordo, né? E faz bem, né? Eu acho que tem que ter uma porcentagem que discorda, porque a ciência, ela trabalha com o quê? Ela trabalha exatamente com a incerteza, né? Alguém tem que dizer, olha, eu não acredito. Quando você fala não acredito, você tem que ir lá e pesquisar, né? E mostrar através de dados, né, de experimentos, de que aquilo que o outro está dizendo está errado. É assim que a ciência avança. Então, não há nenhum problema em você não concordar, né? Mas se você não concorda, você tem que ir atrás para mostrar. E não simplesmente, eu não concordo porque eu não acredito. E eu não acredito. Aí é uma questão de fé, e aí você pode ter a sua, né? Mas tem que sempre tomar cuidado. Bom, de qualquer forma, temperaturas aumentando. Alguns experimentos com modelos, né, claramente mostram que se você não coloca, né, o aumento dos gases de efeito estufa, a temperatura não aumenta, ó. E se você o coloca, que é o rosinha aqui, a temperatura aumenta e concorda com o que é efetivamente observado. Então isso são modelos numéricos que mostram que efetivamente esses gases eles são importantes para o aumento da temperatura, né? Bom, mudanças antropogênicas, né? Aí a gente tem o que efetivamente são os gases de efeito estufa, né? O CO2, CH4, NH2, os CFCs, né? Que podem sair de mineração de carvão, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, agricultura e outros. O uso da terra tem sido algo importante, né? Emissão de poluentes também desses gases. E o que efetivamente esses gases fazem é simplesmente reter o calor na terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Os gases de efeito estufa, esses gases aqui, ó, estão presentes na Terra há bilhões de anos. E sem eles, não existiria vida na Terra. Eles são fundamentais para manter o aquecimento médio da Terra em torno de 15 graus, que é o que a gente consegue sobreviver. Sem esses gases, o calor que chega na superfície via radiação solar se perderia para o espaço, né, e a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus. E aí seria completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Então os gases de efeito estufa, eles estão aí, eles são importantes. Então não há dúvida que eles sempre estiveram, né, e eles são importantes para a vida. Só que a concentração deles é muito baixa. Por exemplo, o CO2, olha, na atmosfera nós temos 77% de nitrogênio, 22% de oxigênio e 1% de outros gases. Desse 1% de outros gases, o CO2 é 0,004%. Muito pequeno. O metano, que é 10 vezes, né, mais poderoso que o CO2 em termos de reter calor, né, é 0,00004%. Então são coisas ínfimas. E aí que está o problema, né?
Se você tem uma coisa que é muito pequena, qualquer coisa que você coloca, você aumenta o impacto. Então, se eu aumentasse de 1% o nitrogênio na atmosfera, 1% em 72, muito pouco. Poderia não fazer nada. 1% de oxigênio, 0,5%, nada. Mas qualquer coisa que aumentar numa coisa que já é pequena, isso tem um grande impacto. Então, sempre tomar cuidado de que, através da nossa evolução, nós estamos emitindo mais e aí essas concentrações têm aumentado. E essas podem se tornar perigosas de diversas formas. E aí há impactos do ponto de vista regional, e esses impactos geram vulnerabilidade, geram exposições e geram riscos em cima disso. Você tem as mudanças do clima, que podem ser naturais ou afetadas pelo homem, e isso tem um impacto socioeconômico em diversas formas. E, de alguma forma, nós vamos ter que, efetivamente, nos adaptar e mitigar essas emissões para diminuir esses impactos. E as práticas, as pesquisas de mudanças climáticas, na verdade, são pesquisas ambientais que são complexas e envolvem uma variedade de tópicos, como água, terra, biodiversidade, poluição ou segurança alimentar, e nós temos sempre problemas ambientais. Então, há necessidade sempre de estudos não só mais abrangentes, mas também interdisciplinares, exatamente porque existe essa grande relação. No Brasil, tem havido vários esforços de estabelecer programas. A FAPESP, aqui de São Paulo, tem um programa de mudanças climáticas. A Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, também ela agrega vários grupos de diferentes instituições do Brasil, e aí ela tem o suporte do Ministério da Ciência e Tecnologia. O painel brasileiro de mudanças climáticas foi algo importante, ele ainda existe no papel, ele precisaria ser efetivamente restabelecido. E o Ministério da Ciência e Tecnologia criou os INCTs, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em diversas temáticas, e uma delas é mudança climática. Eu participei, nós estamos já no segundo INCT, eu participei do primeiro com um projeto, e agora eu sou o vice-coordenador, junto com o José Marengo, do CEMADEM, que coordena o segundo INCT. E aí, sim, nós temos pesquisadores de diversas regiões do Brasil, trabalhando na temática de mudanças climáticas, e dessa vez existe o nexus, comida, água e energia, que nós abrangemos nesse projeto. E aí, no campo acadêmico, nós temos grupos de pesquisa, como o próprio Incline, que tem contribuído para essa discussão das mudanças do clima. De qualquer forma, o Incline é composto de membros da comunidade, dezenas de projetos, 19 subprojetos cadastrados, uma parte de bases científicas e outra parte de impactos e vulnerabilidades. Bases científicas, vocês vão ver que temos diversos projetos, inclusive megapoluição em cidades, e vários desses aqui é o que vão ser os líderes desses projetos é que vão dar aula para vocês. Por isso que é algo muito impactante, porque vocês vão ter aula com the best of the best dentro da área de mudanças climáticas específicas. E também na parte de impactos, adaptação e vulnerabilidade, também temos vários projetos associados a isso, e aí esses também vão estar, vários deles vão estar dando aula para vocês. Todo ano a gente acaba alterando, pegando algumas pessoas diferentes em termos de projeto, porque não dá para todos darem, mas de qualquer forma isso existe. Então isso aqui é só para mostrar todas as instituições que estão ligadas ao Incline, e então nós temos pessoas de São Carlos, em Piracicaba, da Exalc, e vários aqui de instituições de São Paulo participando. O Incline e a USP caminham, obviamente, lado a lado, e o Incline na verdade, o núcleo que representa a USP em termos de mudanças climáticas. E nós achamos isso extremamente importante. Temos uma estrutura, um conselho deliberativo, comitê científico, um suporte administrativo,
né? E aqui no comitê científico tem as bases científicas e impactos e vulnerabilidade. Aqui são os coordenadores e aqui são todos os coordenadores de projetos, né, dentro do Incline. Aqui tem alguns que vão dar aula para vocês ao longo desses próximos dias. Temos dentro do Incline, então, existem várias colaborações internacionais, né, ligadas aos diversos projetos, e isso é que faz com que o Incline, na verdade, é Interdisciplinary Climate Investigation Center. Né, é um nome em inglês até para que possa ser fazer as parcerias internacionais. Né. A nossa página tem em português e tem em inglês, né, com os projetos e tudo mais. Acho que não vai dar tempo até vocês terminarem esse curso, mas lá para o mês que vem, metade do mês que vem, nós já vamos ter uma outra página disponível, extremamente dinâmica. Estamos melhorando a página do Incline até para facilitar a sua utilização. Né? E ao longo dos últimos anos nós temos promovido oficinas interdisciplinares, né, para definir temas. Né? Nós definimos dentro de uma oficina o que o grupo ia escolher como descrever o que é vulnerabilidade. Né? Você fala, mas é uma única palavra. Mas é muito importante que todos, né, usem a mesma definição. Né? Senão um diz que vulnerabilidade é isso, outro é aquilo, e na hora H que você precisa ter uma definição para um tomador de decisão, você tem várias definições. Aí ele vai perguntar, mas calma aí, né? Qual que vocês usam? Então é importante, fizemos uma oficina só para definir esse tipo de coisa e definir o que é vulnerabilidade, que é um estado de um sistema exposto a riscos, condicionado por fatores biofísicos e socioculturais, em diferentes escalas temporais e espaciais, combinado com a sua capacidade de resposta. Então, a gente espera que essa definição é o que vai fomentar as pesquisas. Né? Fizemos também uma para definir adaptação, né, no mesmo sentido, e assim, ao longo dos últimos anos, temos promovido, né, vários debates, vários eventos. Né? Temos convidado pesquisadores, né, de outras instituições, temos organizado grandes encontros. Né? Aqui foi um encontro acadêmico internacional para discutir cidades, energia e sustentabilidade. Né? Trouxemos um pesquisador da Alemanha, né, para estar nos falando como é que é a visão da Alemanha em termos de mudanças climáticas. Né? Isso aqui foi um outro evento onde discutimos, né, a cidade de São Paulo, né, e com isso nós pudemos trazer alguns tomadores de decisão, né, para participar. Né? Inclusive havia pesquisadores da Universidade de Michigan nesse encontro, né, algumas fundações e alguns representantes da Prefeitura de São Paulo. Né? Ou seja, a gente tenta fomentar e mostrar para os tomadores de decisão o que está sendo feito em termos de ciência e como que nós podemos trabalhar em conjunto. Né? Como as ciências, as mudanças climáticas podem estar atuando. Né? E aí a gente sempre está trabalhando com outros workshops. Esse aqui é um outro ligado a megacidades. Né? E aqui mais um workshop organizado. Depois tem mudanças climáticas, causas, efeitos e soluções. Né? De novo, a gente discutiu painéis com água, a COP21 na época, biodiversidade, cidades, políticas públicas. Né? Sempre com grandes participações. Promovemos, às vezes, alguns cursos internacionais. Esse aqui foi um de modelagem numérica. Nós trouxemos o pesquisador, professor, na verdade, Roberto Mechoso, que é da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e o CLA, para nos dar um curso aqui patrocinado para o Incline. Nós temos essa disciplina, né, desde 2014, sempre tentando melhorar, né, através até dos questionários que vocês preenchem. Tivemos várias, dentro dessas disciplinas, né, essa aqui foi a última do ano retrasado, né, então você via que tinha alunos de diversas áreas e de outras regiões também, no caso aqui Mato Grosso. E o ano passado nós tivemos a Escola Avançada de Mudanças Climáticas, né, que nós promovemos aqui, junto com o apoio da FAPESP, foi fundamental, da Pró-Reitoria de Pesquisa,
do IAI, que é o Instituto Interamericano de Mudanças Climáticas Globais, né, que esteve presente conosco, e também houve um pequeno suporte do Santander na época, né. Então aqui foram os alunos, ó, do mundo inteiro, né, onde nós dividimos em 5 tópicos ao longo de 2 semanas, né, de segunda a sábado, né, e também algumas visitas, né. E aí nós tivemos 123 participantes, né, um pouquinho mais, porque oscilava aqui os locais, de 30 países. Foram 14 da África, 5 da Ásia, 3 do Caribe, América Central 3, Europa 1, Oriente Médio 3, América do Norte 7, América do Sul 87. Né, aí considerando todos os países da América do Sul. Né, tivemos 18 mestrandos, 77 doutorandos, 18 pós-doutorandos e 10 pesquisadores de outros países que quiseram vir assistir, né, e participar da escola. Né. Então foi algo muito rico que nós conseguimos propor. Aqui estão os países, né? Então tinha desde Bangladesh, né, Quênia, Moçambique, Nepal, né, aí Portugal, Peru, Rússia, África do Sul, Togo, né, Uganda, né, só para citar alguns mais diferentes, Egito, Costa do Marfim e assim sucessivamente. Né. Então, na verdade, tivemos algumas das aulas foram separadas, dependendo do professor, algo extremamente dinâmico. Né. De novo, nós temos produzido alguns materiais, né. Esse aqui nós fizemos um material para ensino médio, exatamente discutindo as mudanças climáticas. Isso na nossa página está disponível em PDF, se você quiser baixar, por favor, sinta-se à vontade. Fizemos um primeiro livro, publicamos em 2015, né, sobre todos os projetos, né, e como é que os projetos estavam sendo encaminhados. Vocês também podem acessar esse livro, está disponível na nossa página para fazer downloads. Né. Temos tido treinamentos, nós estamos no Adapta Clima, né, que é uma plataforma que permite acesso fácil e direto a todos os conteúdos relacionados à Agência de Adaptação do Brasil. Se vocês forem lá, entrarem na página, vocês vão, o Incline está presente. Temos criado, vamos colocar todos os cursos, né, online, né, inclusive a Escola Avançada, ela já está online disponível lá para vocês. Né. Treinamentos, isso aqui são coisas que o Incline pode... Essa apresentação vai estar disponível, né, para eles, né? Já está, então tá bom. Né, oportunidades dentro do nosso do Incline. E aqui, ó, aqueles que tiverem curiosidade, nós gravamos todas as aulas desse curso avançado e eles estão disponíveis lá. Na verdade, esse curso também vai ser gravado e vai estar disponível para vocês posteriormente, né, para serem acessados. Tá? Então, aqui vocês podem depois escolher algum dos tópicos especiais e acessar. Obviamente, esse é um curso dado em inglês, mas eu sei que vocês não têm nenhum problema com isso, então fiquem à vontade. Né? E, portanto, esse é o Incline, né, e a ideia é que a gente consiga, né, através de pesquisa, estar sempre tendo estudos, né, nas suas diversas áreas, né, e dentro delas todas convergindo para um único objetivo, né, que é a interdisciplinaridade. Né. Dito isso, boa aula para todos, sejam muito bem-vindos à Universidade de São Paulo. Tá bom?